estamos aqui. Então, orem por mim. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 2, no verso 11. Nós vamos ler dois textos rapidamente, nosso tempo aqui é muito curto, né? Mas para uma reflexão. Então, Êxodo capítulo 2, do verso 11 até o verso 15, Moisés mata o egípcio e foge para Midian. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte. Estes dois varões hebreus contendiam, e disse ao justo: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Saiu e foi para o deserto, né? Agora abra lá na Epístola Universal de Tiago, São Tiago, no capítulo 1, no verso 19. Carta de Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20. 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eis aqui a carta de Tiago, uma carta muito prática, né? Pragmática. E essa passagem aqui, no verso 19, é algo que você deve ter experiência de ser algo difícil de ser cumprido, né? Todo mundo deve ser pronto para ouvir. É uma coisa difícil. Nós estamos já na aula de aconselhamento. Muitas pessoas pensam que aconselhamento é dar conselho. Está cheio de gente que gosta de dar conselho. Aliás, as pessoas têm sempre algum conselho para nos dar, a partir de algum princípio, uma verdade que é dela. Mas tem pouco tempo para ouvir. Às vezes a gente até passa na rua por uma pessoa e como vai? A pessoa não está bem, mas a gente fala que está tudo bem. Essa pessoa não está bem, não. Você tem tempo, vai embora. Né? Porque a gente não tem tempo para ouvir. Outra questão, tardio para falar. O homem deve ser tardio para falar. Nós falamos muito. E tardio para se irar. Porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Muitas vezes, diante de uma adversidade, de uma situação da realidade que eu não consigo mudar, eu me iro. E aí a gente volta à primeira passagem que a gente viu, de Moisés. Moisés viveu 40 anos no Egito. Sabemos que a vida de Moisés foi um milagre de Deus, Deus preservou a vida de Moisés, porque certamente tinha um plano na vida dele, nós sabemos o que Deus fez com ele. E ali Deus deu oportunidade para que ele conhecesse muita coisa, ciência, viveu no palácio, se tornou um homem grande, um homem sábio, porém ficou sabendo que era hebreu, e diante de uma injustiça, ele resolveu agir por conta própria. E aí se enrolou. É que muitas vezes acontece na nossa vida. Nós vemos alguma injustiça, ou passamos por alguma injustiça, e nós queremos agir por conta própria, porque nós achamos que temos competência para isso. Mas Moisés ficou aqui trelacado e acabou tendo que fugir para o deserto. Queridos, o deserto é um lugar muito especial. Não sei se vocês já estudaram a característica do deserto. O deserto é um local onde de dia chega a fazer 50 graus e à noite temperatura abaixo de zero. Então, um lugar enorme. O deserto também é um local onde a gente fica muito isolado.
destino. Ou seja, a vida no deserto é uma vida difícil. O deserto fala de aflição. O deserto fala de dificuldade. O deserto, certamente, não tem muitas pessoas. Até os animais se escondem, aparecem mais à noite por causa do calor. Então, o deserto é um local de provação. Mas o deserto também traz possibilidades positivas. João Batista viveu no deserto. Jesus foi tentado no deserto. Davi fugiu 2 vezes para o deserto. A primeira, quando ele fugia de Saul, e a Bíblia fala lá no livro de Samuel, 1 Samuel, que ele encontrava locais seguros no deserto. E depois, no livro de 2 Samuel, quando ele fugia de Absalão. E a passagem fala que ele ia chorando com a cabeça coberta, e aqueles que o filho também choravam, certamente angustiado e abatido por aquela situação de fuga, mas estava no deserto. Queria que hoje a reflexão que eu trago para vocês é que nós façamos uma reflexão sobre os desertos da nossa vida. Eu não conheço a vida particular, pessoal de vocês, mas às vezes nós vivemos vida onde nós estamos muito longe do deserto. Mas às vezes até não sabemos, nunca experimentamos o deserto. Mas há momentos da nossa vida que nós passamos por deserto, por angústia, por dificuldade e por perseguição. Eu queria dizer para você que o deserto, apesar de trazer angústia, apesar de trazer solidão, é uma grande oportunidade para várias coisas positivas que podem acontecer na sua vida. A primeira coisa é você encontrar-se com você mesmo. Tá? Você fazer um trabalho de que a gente chama de interiorização. Você olhar para você. Às vezes nós ficamos dispersos nos outros e olhamos poucos para nós. E achamos até que somos o que não somos. E Ligar falava que o homem sofria porque estava iludido de ser o que não é. Queria ser Deus, eu não pensava ser Deus, queria ser Deus, mas não é. Então, às vezes, o deserto nos tira das nossas ilusões. Moisés precisou ser levado para o deserto. Então, nos primeiros 40 anos, segundo Mós, Moisés pensava ser alguma coisa. Os 40 anos que ele passou no deserto, ele descobriu que ele não era nada. E depois de 40 anos, quando Deus se revelou a ele no deserto, ele viu o quanto Deus poderia fazer com ele. E isso se deu no deserto. Então, o deserto é um lugar que dói, digamos, que nos leva à solidão, nos leva ao sofrimento, muitas vezes somos levados na angústia, mas nós precisamos compreender que os desertos da nossa vida são possibilidades que Deus nos dá para que nós possamos mudar muitas situações, rever muitas posições, né? E alcançar alguns objetivos. Que Deus possa nos dar essa visão, essa sabedoria que temos. Porque muitas vezes, quando nós estamos passando pelo deserto falta provisão, falta água, falta tudo, né? Há uma carência, há um temor, há uma solidão, e às vezes nós somos levados ao desespero. Nós precisamos confiar em Deus e saber que muitas vezes Deus nos leva para o deserto para nos tratar a nossa alma, tratar a nossa mente, tratar o nosso entendimento. Então, quando você for levar para o deserto, pergunte a Deus: Senhor, o que eu preciso aprender contigo nesse lugar? Preciso aprender contigo. Amém, querido? Amém. Que Deus possa continuar nos abençoando. Então vamos levantar, vamos orar.